Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos que Abraão foi fortificado dando glória a Deus. Então, quando você dá glória a Deus, irmãos, lembre-se que Deus está te fortificando na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dando glória a Deus que Deus diz: eu te fortifico, eu te abençoo em nome do meu Filho. Amém? Deus abençoe também o pastor Maxwell, toda a sua família, humilde como sempre. O corpo de obreiro aqui são gente boa. Eu estava até falando aqui com um dos irmãos aqui que esse dia está uma profecia, meu irmão, aqui para mim, que vem para cá, irmão, vem-se embora, vem. Aí minha esposa falou hoje: amor, o que você acha de morar aqui? Eu falei: não fale isso não, né? Tá minha esposa ali, né, a Welma, e a minha filhinha Esther. Então nós viemos para cá, mas quem sabe o propósito de Deus, né, irmãos? Quem sabe, né? Ou se Deus leva o pastor Maxwell para Vilhena, né? Ixi, não quero. Tá bom, então dê glória a Deus, tá bom? Que Deus vai deixar ele aqui. Se é dar glória a Deus aqui, que ele fica aqui. Agora, se tu ficar calado, Deus leva ele. Tá vendo, irmãos, como é que é o negócio? Então, Deus que nos abençoe aqui. E aonde Deus levar ele, também vai ser abençoado, tá? O povo não gostou não, pastor. Vão me apedrejar lá fora. Misericórdia. Então, irmãos, como o pastor Maxwell também, né, já falou, eu já vou trazer a palavra. Eu faço essas capas de Bíblia, tá? Essa daqui é da minha esposa. Eu tenho até um pouco desse material aqui, tá? Vermelho, bonito. Tem ali uns rosa, também tem ainda umas capas de couro. Então você me procure amanhã aqui no fundo da igreja, na salinha das crianças, que eu estarei ali atendendo aos irmãos. Amém? Então dê glória a Deus aí. Glória a Deus. Aleluia. Então você vai ser abençoado. Pode abrir a sua Bíblia junto comigo no Salmo 142, verso 2 e 3. E depois verso 7. Aleluia. Glória a Deus. Quando se fala em salmos, quem entende mais de salmos são as irmãs. As irmãs, eu acho que quando levanta de manhã ou de madrugada, o primeiro livro que elas vão ler é Salmo, né? Então as irmãs conhecem mais de salmo do que os homens. Então as irmãs entendem bem no livro de Salmo. Qualquer luta, qualquer prova, as irmãs vão ler o quê? Salmo. Então as irmãs amam demais o livro dos Salmos. Amém? Diz assim, Salmo 42, verso 2 e 3, depois o verso 6 e 7. Diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face. Salmo 142, verso 2 e 3, depois o 6 e o 7. Vamos de novo. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Agora versos 6 e 7. Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão, por causa da tua bondade para comigo. E os irmãos podem assentar, dando glória a Deus. Essa história conta a perseguição que Saul estava tendo contra Davi. Presta atenção. Diz assim aqui no Samuel
Primeiro livro de Samuel 24, apenas alguns versículos para mim voltar para lá. Voltando Saul de perseguir os filisteus, foi dito a Davi, onde no deserto, voltando Saul de perseguir os filisteus, foi-lhe dito aonde estava no deserto em Ede. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre os de Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens perto das rochas das cabras selvagens. Chegando a uns currais de ovelhas no caminho aonde havia a caverna, entrou nela Saul para fazer a sua necessidade. Ora, Davi e seus homens estavam no mais interior da caverna. Agora, olhe, presta atenção no que Davi ele estava passando nesse momento. Não era uma coisa fácil, não era brincadeira. Saul estava com a grande inveja de Davi, por causa que Deus deu a vitória a Davi, pela humildade que Davi sempre teve, a humildade que ele sempre teve no seu coração, em servir a Deus, e Deus escolheu Davi para um propósito, para ser rei. Aqui eu aprendo uma coisa: Deus ele te chamou para ser sacerdote no reino de Deus, mas primeiro seja humilde aqui no centro da casa de Deus, no seu coração, porque Deus tem um lugar para você que se chama a Nova Jerusalém, aonde nós vamos estar juntamente com Deus. É por isso que nós somos escolhidos para ser sacerdote de Deus. Deus tem te chamado para um propósito. Quantos de nós não somos perseguidos todos os dias, toda hora, todos os momentos? Mas quando nós somos perseguidos, Deus envia os seus anjos para nos guardar e para nos livrar e para nos dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Quem crê, levante a mão, glorifique e exalte a Deus. E quando Davi viu que os homens de Saul vinham, ele já estava dentro daquela caverna, e ele já tinha, em algum momento ele tinha visto que eles vinham. Então ele entrou naquela caverna e disse para os seus amigos, aos seus companheiros: quieta-te todo mundo, porque Saul está vindo para cá, e provavelmente ele vai entrar aqui nessa caverna, e se ele nos encontrar aqui, ele irá nos matar. Então Davi com seus homens estava no fundo da caverna, bem no profundo da caverna. Então chegam eles, e a Bíblia diz que Saul chegou para fazer as suas necessidades naquele lugar. Então Davi diz para os seus amigos: fiquem quietos, não faça zoada, fiquem em silêncio, porque Saul está aqui dentro da caverna. Davi agora, ele estava sem saber o que fazer, porque estava na caverna, a caverna não tinha saída. E quando vai para a caverna, quando alguém vai para alguma caverna, irmão, é porque a situação não está boa. Ele está sendo perseguido, então ele vai se esconder, pastor. Ele quer se esconder porque ele teme a morte, ele não quer morrer. Então ele vai para dentro da caverna, ele vai para o profundo da caverna, porque Saul entrou naquele momento. Então o silêncio agora é o amigo de Davi, o silêncio agora é o amigo dos amigos de Davi. Então todos estão em silêncio. Então alguns deles dizem: Davi, essa é a tua oportunidade de você matar o rei Saul, de você matar o Deus de Israel. Essa é a hora que Deus te deu, teus inimigos nas tuas mãos. E Davi pensou: é mesmo, eu vou lá agora aonde Saul está, e já que tem essa oportunidade, ele está nas minhas mãos, e eu vou fazer o que eu quero. E a Bíblia diz, na caverna é escuro, e a Bíblia diz que Davi chegou lá, pegou, não matou, lógico, mas chegou lá, pegou um pedaço
do manto das vestes de Saul e cortou, e saiu. Quando ele sai, a Bíblia diz que doeu o coração de quem? De Davi. Por que que doeu o coração de Davi? Mesmo que Saul não estava procedendo bem, mas ele era ungido de Deus. O que é que eu aprendo aqui? Nós não devemos tocar naquele que nos persegue, principalmente quando se fala de irmão ou de irmã, porque nós somos escolhidos e escolhidas de Deus. Então todos nós somos ungidos. Ele podia matar, podia acabar com Saul ali naquele momento, mas ele entendeu, pesou no coração dele em fazer nenhum mal com Saul. Quantas vezes nós se levantamos contra o nosso irmão? Quantas vezes nós queremos ver a miséria do irmão, ver ele lá embaixo, de cabisbaixa? São pessoas que não são tementes a Deus, porque aqueles que são tementes, eles oram pelo aqueles que estão perseguidos, e nós assim tornamos filho de Deus, o nosso Pai que está no céu. Muitas vezes nós temos tudo para acabar com a vida de algum irmão, para acabar com a vida de alguma irmã, com apenas uma palavra. Não precisa matar, mas com uma palavra você mata o seu irmão, você mata o seu companheiro de ministério, você acaba com a regente. Mas com uma palavra de amor, você levanta ela, levanta ele para o ministério, fortalece essa pessoa. Então Davi tinha tudo, mas ele temeu a Deus. Ele disse: não vou fazer isso. Ele é ungido de Deus. A pior coisa é você tocar em quem é ungido de Deus. Quem é que é ungido de Deus? Todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo são ungidos de Deus. São ungidos. E Davi estava lá no profundo daquela caverna. O que é que Davi fez? Davi foi clamar a Deus. E aqui no Salmo 122, 142, ele diz: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico, com a minha voz derramo a minha queixa perante a sua face, expondo-lhe a minha angústia. Veja o que é que Davi fez. Ele usou a sua voz. Quando você usa a sua voz para clamar a Deus, a unção de Deus vem sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e nos enche da graça de Deus, nos enche do poder de Deus, e o Espírito Santo vem e nos toca. Não faça isso, porque quem ora sente a presença do Espírito Santo, é consolado pelo Espírito Santo e sabe agir, porque o Espírito Santo ensina o que deve fazer. E Davi estava ali suplicando: com a minha voz eu clamo ao Senhor. E pelo que eu entendo, pelo que Davi estava na caverna, ele não poderia gritar, mas ele estava clamando baixinho. Ele estava buscando a presença de Deus. Senhor, Saul agora ele pode me matar, ele pode me destruir, pode acabar com a minha vida, mas eu clamo a Ti. A maior arma do cristão, irmão, é a oração. É a boca que Deus te deu, porque quando você fala com Deus, você está falando com a maior autoridade que tem no universo. Quando você abre a sua boca para falar com o Todo-Poderoso, Ele vai atender a tua oração, porque você entregou a sua vida a Ele, e Ele te tem como filho e herdeiro do céu, do reino de Deus. É a oração. A oração é que move montanhas. A oração é que levanta o crente. Nós estamos vivendo em uma época, irmãos, que a oração está ficando escassa, que muita gente não quer saber de orar, que não quer saber de clamar a Deus. Estamos vivendo em uma época, pastor, que as pessoas vivem mais nas redes sociais, vive mais no Facebook, no Instagram, vive só essa vida frajuta,
Não é que é pecado você ter rede social, não é pecado, mas dependendo do tempo que você fica, já se torna idolatria, se torna o teu Deus. Porque muitas vezes você conta tudo para o seu amigo, para a sua amiga, e Deus precisando de ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua súplica. E é uma coisa que está matando muitos crentes. É uma necessidade que você tem. Hoje ninguém vive sem isso. Mas você tornar isso como uma idolatria, como prioridade na sua vida, se torna pecado. Antigamente, eu lembro que antes de muitas pessoas entrarem na igreja, já vinha do culto em casa, orando, agradecendo a Deus pelo culto que ainda ia começar, pelo culto que ainda vinha ter os testemunhos, pelo culto que ainda vinha ter os louvores, as adoração. A oração começava em casa, a bênção começava em casa, e quando o povo chegava no culto, a graça de Deus era derramada, o poder, a unção, o cego via, o aleijado andava, o surdo ouvia, e a bênção de Deus descia sobre a igreja de Deus. Por quê? Porque se alimentava com a oração, se alimentava com a palavra, vinha para a igreja forte, robusto, cheio do poder de Deus. Quando tocavam o hino da harpa, irmãos, eu via muitas irmãs chorando no banco da igreja, levavam os seus lenços. Quando terminava o culto, saía a gente carregada para fora, indo para casa, mas chorando de tanto poder de Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, está quando nós clamamos a Deus. Deus não tem Facebook, Deus não tem Instagram, Deus não tem um WhatsApp. O que Deus tem é um ouvido atento ao nosso clamor e às nossas orações, às nossas súplicas. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por luta, contamos o problema para A, para B, e esquecemos de Deus, como Davi fez. Sabia? É desse jeito. E quando ele falou: eu derramo as minhas queixas perante a tua face, expondo-lhe as minhas angústias, os meus problemas, o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou carregando dentro da minha casa, dentro do meu lar, lá no meu emprego, na faculdade, na escola. Irmãos, todo lugar você pode clamar a Deus, você pode glorificar a Deus, que Deus te fortalece. E quando você ora, Deus te fortalece mais ainda. Tem crentes que já estão mortos, que não sente mais nada de Deus, parece que tem uma sentença na vida. Mas Deus nessa noite, Ele quer te dar vida, Deus quer te dar unção, Deus quer te dar poder, Deus tem graça para a tua vida. Muitas vezes você diz: eu já orei tanto para isso e nada acontece. Bate na porta, clame a Deus, que no momento a bênção virá para a tua vida. No livro de 2 Reis, no capítulo 20, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar como eu tenho andado diante de ti, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio do palácio, veio a palavra do Senhor, ele dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, que assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha o que estava determinado para Ezequias, que ele ia morrer. Mas o que foi que ele fez? Ele dobrou o seu joelho, ele foi suplicar a Deus, ele derramou as suas lágrimas perante Deus, virou o rosto para a parede, desesperado. Não contou para A, não contou para B, mas ele contou para quem entende de lágrimas, para quem vê lágrimas, para quem conhece as lágrimas. Aleluia, xarabacai, molecachai. Aí quando Isaías vai saindo do palácio,
Lá fora no meio do pátio, Deus diz: Isaías, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, que assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, que eu te sararei, e ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor. Olha o que é que a oração faz, irmãos. A oração traz cura. Cura no seu corpo, cura emocional. Mas você tem que orar, clamar a Deus e pedir para Ele. Eu já passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, e quando nós vamos contar para alguém, a resposta é, se for para crente: vamos orar, vamos orar. Está aí a chave, irmão. É oração, é orar, é ação, é pedir a Deus. Nós estamos vivendo em momentos difíceis nesse Brasil, mas para a igreja nada é impossível, porque a igreja tem joelho, tem oração, tem clamor a Deus, e o inimigo não vai vencer a igreja, porque a igreja tem todo o poder de Deus. Aleluia. Levante a tua mão, glorifique e exalte a Deus nessa noite. Ezequias podia ter reclamado, quem sabe até blasfemado: eu sou o rei. Ele poderia ser igual a Saul: eu sou o rei de Israel, um homem que se exaltava. Mas não, ele foi para os pés do Senhor. As irmãs do ciclo de oração é que entende mais. Vai para os pés do Senhor, busca a presença de Deus, busca a face de Deus continuamente. Antigamente, até para namorar tinha que ter oração. Falava com o pastor: pastor, o que é que o senhor acha? Vamos orar, meu filho, vem aqui comigo, nós vamos orar junto, e Deus vai abrir a porta e você vai casar. E os casamentos que eu conheço até hoje desse jeito, nenhum se acabaram. Hoje, para arrumar casamento, vai para as redes sociais, vai buscar lá o que não presta, o que não serve para Deus, porque o que é conquistado no joelho dura para sempre, para sempre, para sempre, porque é Deus que dá. É Deus que dá. Eu morava em Brasília, irmãos. Se você ver lá o tanto de jovem que só vê buscando namoro em rede social, só dura no máximo 1 ano, e a culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Quando termina, que vem lá toda arrebentada, toda quebrada: pastor, o senhor estava certo. Agora que você veio dizer que eu estava certo, você teve todo o conselho, você participou dos cultos de ensino, você participou dos cultos de domingo, os pregadores vieram aqui, pregaram. Agora que você veio ver que eu estava certo. Nós temos um dispositivo que Deus colocou na nossa vida, que se chama fé. Fé. Sem fé tudo não acontece. Agora, quando você tem fé, você tem que ir no dono que te deu a fé, porque a fé é um dom de Deus que está dentro de você. Irmãos, a nossa vida sendo de oração, o nosso caráter é o caráter de Cristo. Porque Cristo orava, e não orava pouco não. Cristo orava, e orava de madrugada, e orava muito. Hoje no máximo é 2 minutos, 3 minutos, acabou. Se convocar muita gente lá para a minha igreja em Vilhena, vai só o pastor e alguns obreiros, ninguém mais. Agora, se vier uma perseguição para a igreja, vai todo mundo, até as crianças, até os bebezinhos vai também. Se jejuar por alguma perseguição, leva até tudo que tiver para levar, tem que levar, porque o negócio está feio. Mas quando nós estamos vendo que o negócio está calado, está quieto, irmão, olhar e orar e vigiar aí, porque o negócio não está bom. A igreja ela tem que se despertar cada dia mais e orar, porque os dias são maus. E o arrebatamento da igreja, irmãos, não vai demorar muito, mas só vai subir para o reino de Deus aqueles que têm comunhão e falam com Deus, que têm vida no altar, que servem a Deus, é que vão subir para a presença de Deus. Davi não estava bem, mas ele abriu a boca e clamou ao Senhor.
E chega um momento que ele clama a Deus e diz: Senhor, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Estava chorando, estava passando por momentos difíceis, mas ele gritou: tira a minha alma da prisão. Muitas vezes, na área da nossa vida, nós estamos presos em alguma coisa desse mundo, e aí é que mora o perigo. Você pode estar presa em alguma coisa que te cativa e que te impede de servir a Deus. Isso é prisão. Mas quem tem a chave de Davi que abre, que está aqui nessa noite, Jesus, Ele vai abrir essa prisão que prende a tua alma, que te faz sofrer, que te faz angustiar pelo que você passa na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa. Ele tem a chave, Ele vai abrir nessa noite. Glorifica a Deus nessa noite, abre a tua boca e clame a Deus nessa noite, que Deus está te fortificando nessa noite. Ele tem a chave e te entrega neste momento agora, aleluia. Esse é o momento. Eu já muitas vezes, irmãos, eu estive preso, a minha alma presa, angustiado. Eu chorava dentro dos ônibus, chorava, clamava a Deus dentro dos ônibus. Muitas vezes, no momento que você é pregador, você passa por um momento de angústia. Os irmãos aqui sabem, o pastor sabe, já passou por um momento de angústia. Quem é que não passou e passa por um momento de angústia? Quem é que não passa por momentos difíceis na vida? Eu até hoje eu passo, mas eu sei a quem clamar. Muitas vezes eu não conto nem para minha esposa, mas eu conto para Deus. Ele sabe os momentos de sofrimento que eu estou passando, e quando Deus responde, Ele responde para toda a minha família. Eu estou abençoando. Calma, meu servo, calma, eu estou te abençoando. E muitas vezes, quando eu estou passando por um momento difícil, eu clamo a Deus. Eu clamo. Aí eu falo para minha esposa: ó, tá vendo? Quando penso que o negócio vai ficar feio, Deus abre as portas, a bênção vem aqui. Olha que coisa maravilhosa. E Deus tem abrido, irmãos, está abrindo cada dia mais as portas para mim e para minha família. Sabe por quê? Muitas vezes eu fui perseguido, ministerialmente, perseguido mesmo. Eu já estou terminando. Eu estive morando um tempo em Goiânia, e eu conheci uma pessoa lá, uma irmã. Na época eu era solteiro, eu não pregava, eu só cantava. E Deus usou um irmão lá, um obreiro, e disse assim: você vai ser pregador da palavra. Eu me alegrei, eu senti alegria, porque eu sempre gostei de ver gente pregar. Eu amo ver pregação, a minha esposa sabe disso. Eu encho a minha presença, assim, a presença de ver pregação. Irmãos, eu gosto de mergulhar nesse mundo. É maravilhoso você ouvir falar de Deus. O YouTube está aí, irmãos, é para você ver pregação, para você ver louvores, é para você encher a tua vida do poder de Deus. Isso não foi o diabo que deu para o homem a inteligência, não foi Deus. E isso aí eu creio que é para a divulgação do Evangelho de Deus. Veja coisa, veja pregação, veja louvor, adore a Deus, exalte a Deus, porque é uma bênção de Deus. E aquela irmã, no dia que eu peguei e falei para a irmã, falei: ô irmã, o pregador ontem, você não estava aqui, mas ele falou para mim que Deus vai me levantar no ministério. A irmã falou: tu? Falei: meu Deus, eu posso ser até feio, mas pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E eu, irmão, passei uns dias ruim, mas não com ela, porque depois eu soube quem é que era ela. Eu me alegrei. Deus, depois daquele tempo ali, irmãos, eu fui em outra igreja, e Deus usou um pastor lá de Goiânia, pastor Alcínio, e disse: Henrique, eu estava assim lá no banco da mocidade, Deus está entregando um cajado na tua mão. Pega o cajado.
Eu falei, pastor, o que é isso? No culto. O que é isso, pastor? Ele falou assim, Deus está te dando autoridade, porque tu vai pregar a palavra de Deus. Eu não é não, ele falou assim, é. E pode se preparar, que na segunda-feira tu vai pregar. Eu falei, meu Deus do céu, e Deus me usou naquele dia. A primeira vez que Deus me usou, meu irmão, mas me usou muito. Aí eu fui lembrado que a irmã falou que eu não ia ser. Aí depois, quando o pastor confirmou, eu tá vendo o que é que Deus faz? Às vezes vem a humilhação, mas depois Deus traz a exaltação na nossa vida. E para a glória de Deus, eu tenho um Facebook lá, tudo. Eu, pela misericórdia de Deus, eu já preguei no Grande Templo em Cuiabá. No Grande Templo. E toda vez que eu vou para Cuiabá, Mato Grosso, Deus abre a porta para mim pregar o Evangelho, para estar falando assim, eu estou confirmando a tua palavra na minha vida. Amém, irmãos? Nos momentos de angústia é isso. Davi poderia ter feito tudo, mas ele disse, não vou mexer com o ungido do Senhor. Diga para seu irmão assim, para sua irmã, não mexa, diga, não mexa comigo, porque eu sou ungido do Senhor. Agora diga comigo, nós somos ungidos do Senhor. Agora diga assim para seu irmão, fortifica-te, dando glória a Deus. Agora diga, abra a tua boca e glorifique a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe no nome de Jesus, amém? Aleluia. Show.